final de 1510, a esplendorosa e magnífica Roma era vista por muitos como um reduto de santidade. No entanto, a realidade era bem diferente. Cerca de um ano antes de concluir o seu doutoramento em teologia, Martinho Lutero era visto pelos outros monges da sua ordem como santo e nobre. E por isso foi escolhido para ir até Roma numa peregrinação, um privilégio ao alcance de poucos. Chegamos ao 8º episódio desta série sobre a história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Vamos conhecer mais de perto os passos de Martinho Lutero, o que aconteceu aqui em Roma, como surgiu a reforma protestante que sacudiu o mundo. Olá, o meu nome é Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. Estamos aqui em Roma, em frente à Basílica São João de Latrão, junto à escadaria chamada Scala Santa. Foi aqui que Lutero veio cumprir todos os rituais dos peregrinos, e um deles incluía subir a escadaria de joelhos. Segundo a tradição da igreja, a mãe de Constantino, Helena de Constantinopla, teria trazido a escadaria que está no interior da igreja lá de Jerusalém, pois esta seria a escadaria de Pilatos na qual Jesus foi julgado. A promessa era de indulgência plena a todos aqueles que subissem a escada de joelhos. A indulgência plena significa o perdão de todos os pecados. Enquanto Lutero estava subindo as escadas com reverência e em oração, de acordo com a tradição protestante, durante a penitência, ele ouviu uma voz dizendo: "O justo viverá pela fé." Uma referência ao texto de Romanos capítulo 1, versículo 17. Com isso, Lutero teria descido as escadas como se estivesse fugindo, sem completar a penitência, porque entendeu que a sua salvação não estava nas próprias ações, nem nas suas penitências e tampouco nos rituais da igreja. Aquela seria a viagem mais importante da sua vida, mas não pelas expectativas espirituais que ele trazia no seu coração. O que ele vivenciou ao chegar aqui em Roma mudou para sempre a relação entre Martinho Lutero e a igreja que ele tanto amava e venerava. Os meses em que ele esteve aqui para ver o Papa e resolver as questões da sua ordem foram dias de profunda decepção. Lutero voltou para o mosteiro escandalizado, desiludido, indignado e revoltado com tudo o que ele presenciou em Roma. He reaches Rome after several weeks walking over the Alps and down through Tuscany and over the Apennines. And he throws himself on the ground when he sees Rome overlooking the city from the hills. "Oh, you blessed city," and gives all sorts of prayers. And he gets there and finds nothing but what? He finds basically a huge bordello. Yeah? He finds priests and prostitutes all over the place. He finds people are other than holy, put it that way. And he sees out front of St. Peter's, which has not yet been rebuilt, but it is in the process of being rebuilt. He sees outside of the Vatican rooms. He sees a process going on. What does he see? He sees poor people in rags that can barely afford a coat, giving money for these things called indulgences. An indulgence is, in quick language, somebody being forgiven or indulged. Your sin is forgiven, basically. And it's a device that was constructed by the papacy for one purpose, and it was at least one stated purpose, that was to get
the soul of the person involved or someone else for whom you might buy an indulgence out of what is called purgatory. Após conhecer o Vaticano e estudar o livro de Romanos, Lutero tornou-se um fervoroso pregador da Bíblia. Ele dedicava-se a ensinar que os cristãos deveriam seguir apenas as doutrinas apoiadas pela Palavra de Deus, desafiando a supremacia papal. Ele pregava que o perdão só poderia ser alcançado pelo sacrifício de Cristo, não por ações humanas. Suas palavras causaram alvoroço, e especialmente quando João de Tetzel chegou à Alemanha vendendo indulgências para financiar a nova Basílica de São Pedro, alegando que se podia comprar o perdão. A consciência de Lutero não encontrou mais descanso. O estudo da Bíblia e a decepção com o Vaticano foram o início inconsciente de um movimento de reforma. Educado para a excelência moral e intelectual, Lutero enfrentava conflitos internos sobre a salvação. Se ele era injusto, como poderia ser justo? Naquela época, ninguém questionava as tradições da Igreja, acreditando que a confissão, os rituais e as indulgências garantiam a salvação. Veja só do que Lutero foi capaz. Ele recusou-se a dar a absolvição aos membros da sua congregação que foram confessar-se sob o fundamento da indulgência. E ainda advertiu que, se não estavam arrependidos e não queriam corrigir os seus erros, iriam perecer nos seus pecados. Alguns foram a Tetzel exigir o seu dinheiro de volta. E então, Tetzel levou a questão a Roma e conseguiu ordens oficiais para queimar todos os hereges que não aceitassem as indulgências. Lutero continuava a pregar e a escrever que é impossível ao homem diminuir a sua culpa ou fugir do castigo, e que nada, a não ser o arrependimento verdadeiro e a fé em Cristo, pode salvar o pecador. So that brings us to this developing theology of Martin Luther, which merges in these three key Reformation doctrines of faith alone, the Bible alone, and grace alone. Yeah, we cannot forget that that is what the Reformation was really all about. And he gets this from many places in Scripture, but I'm going to go to two of them which are very vital to his teaching, because we need to understand how this unfolds later after he has to appear before the diet of worms. If we look at Romans 1:17, it says, "For therein," namely in the gospel, "is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Yeah? And then it goes on in Ephesians 2 verses 8 and 9. Say this, "For by grace ye are saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God." In other words, faith itself is not of us, it's not ours, it's a gift. "Not of works, lest any man should boast." Yeah, and there you have basically the collision text between the idea that the priest can save you or the Pope can save you through the sacraments, including an indulgence, and that he cannot. That it is just up to you, between you and God, and the faith that he gives you, you must accept as a gift. And it is by grace, you did not earn it. It is not by works, lest ye boast. No dia 31 de outubro daquele ano, Martinho Lutero decidiu colocar as suas 95 teses contra as indulgências aqui, neste local, na igreja de Wittenberg, num dia em que a igreja estaria lotada na festa de Todos os Santos, convidando quem discordasse dele para um debate ali na universidade no dia seguinte. O alvoroço foi geral na universidade inteira, pois as teses mostravam que nenhum homem tem o poder de perdoar pecados nem remir a pena de outro homem, e que essa doutrina era uma farsa, um artifício para extorquir dinheiro do povo e enriquecer Roma e o clero corrupto.
As teses mostravam que o tesouro do Evangelho é Cristo e nada mais. A imagem de Roma, que já estava em decadência, agora estava totalmente comprometida e desacreditada diante das multidões. 31st of October 1517, he was moved to write what we call the 95 Theses and to tack them on the door of what is called the Castle Church in Wittenberg. It must be said here that doing this was not unusual. It was a way to start a theological discussion among the students, among the faculty, the university. That is something that was not uncommon, to tack things on the church door as a topic for conversation. But there were two things that were highly unusual here. One was that it was the esteemed Professor Martin Luther who had tacked onto the door topics and propositions in the 95 Theses which were not in line with what, at this point, the teaching of the church was. He was attacking basically the practice of indulgences, but he was attacking really much more, as we will see. And the second difference is that one of his students, it's assumed, we don't know for sure, took these 95 Theses, Martin did not do it, and took them to a printer and had them multiplied, had them printed. As a matter of fact, as we will see with a discussion on the impact of printing in the Reformation, it went so fast that within 2 weeks of 31st of October 1517, these theses, the 95, were in great discussion and in multiple copies in many places, all the way down to Heidelberg and to Basel, which is quite a stretch from Wittenberg by foot, and they made it because of the almost escape velocity generated by this thing called the printing press. Yeah? Without that, we would not have had the reaction, the almost cacophonous reaction that came as a result of him having put these up on the castle door. Lutero foi a pé para o seu processo em Augsburg, para o interrogatório por ordem do Papa Leão X. Os seus amigos conseguiram-lhe um salvo-conduto do imperador Maximiliano, mas tudo o que o prelado queria era a retratação de Lutero ou a sua morte. O cardeal Caetano acreditava que iria conseguir boa fama em Roma ao fazer o herege se retratar a qualquer custo, mas Lutero preparou um documento por escrito, exigindo que mostrassem na Bíblia onde ele estava errado, para que ele pudesse humildemente corrigir o erro, em conformidade com as Escrituras. A única resposta que ele recebeu foi: retrata-te ou mandar-te-ei a Roma. Retrata-te ou não voltes mais. O que acha que ele fez? Virou as costas e foi embora, deixando bem claro que não deveriam esperar a sua retratação. O cardeal não é um pensador lúcido e, por isso, tão impróprio para tratar deste assunto como o asno para tocar harpa, disse Lutero sobre Caetano. There was a pause, a break in things. It was getting a little heated, and his friend said, "I think, Martin, you should get out of here." And he did, took the horse, and he went. Yeah? He most certainly would have been arrested. That was part of the plan. So he got away. He got away once, 1518. And what happens next? He starts writing tracts. He starts writing things, and he starts going deeper into Scripture and realizing basically the underlying defects of papal authority. And how does he do this? But then comes the thundering version of a tract, which is actually a book that he writes in 1520, and it's called The Babylonian Captivity of the Church. And look what's happening here just in the title. Luther is so deep in the Scripture that he can take this topology of Babylon, the Babylonian captivity, takes the topology of Babylon to characterize how the church, the Catholic Church,
then and now, has maintained an iron grip on the church and has kept it in captivity. What does he mean by that? He says clearly that the 5 of the 7 sacraments, and he identifies them, are keeping the people captive. Important to recognize is that the Babylonian captivity book is the one that set the wheels moving at hyper speed in Rome. It got there very fast after its publication, and all of the talk and chatter in the Vatican started full force. This man must be stopped, this teaching must be destroyed and killed in the womb or in the crib. We cannot have it. What then happened? There was a papal bull, which is nothing other than a decree, call it a bull, out of the Latin, and it was to condemn all of these teachings of Luther. And there were multiple teachings which were condemned, and he was required to be condemned along with it. O conflito no coração de Lutero era grande. Ele amava a igreja desde menino e tudo o que ele queria era uma igreja que se convertesse a Cristo. Mas agora Lutero estava excomungado e com uma ordem de prisão para ser enviado a Roma, mas ninguém ousava prender o herege. O novo imperador, Carlos V, estava determinado a ter uma boa relação com Roma, mas ainda devia favores ao príncipe Frederico, que pediu que nada fosse feito contra Lutero antes que ele fosse ouvido. Carlos V ficou sem saída, pois não queria desagradar o príncipe, que era o responsável pela sua coroa, mas sabia que o Papa esperava um édito imperial ordenando a morte de Lutero. Então Carlos V inseriu o assunto de Lutero no primeiro Concílio Nacional dos Estados Alemães, que aconteceria aqui, na cidade de Worms, e ficou conhecida como a Dieta de Worms. Ele garantiu a Frederico que Lutero seria ouvido por pessoas competentes e concedeu o salvo-conduto para garantir a segurança de Lutero. A caminho de Worms, Lutero era olhado por toda parte com um grande interesse. Uma ávida multidão acotovelava-se ao redor dele e vozes amigas advertiam-no dizendo: eles vos queimarão e reduzirão vosso corpo a cinzas, como fizeram com João Rus. Ao que então Lutero respondia: ainda que acendessem por todo o caminho de Worms a Wittenberg, uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e lhes quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. O delegado papal Aleandro já estava cheio de raiva muito antes da Assembleia. Nos erros de Lutero há o suficiente para queimar 100.000 hereges, disse Aleandro. Ele tinha advertido o novo imperador, Carlos V, que se não fosse para se retratar, era melhor Lutero nem comparecer em Worms. Mas Carlos insistiu em levar o herege ao concílio, antes de decidir executar o édito. Ele podia decidir dessa maneira porque, na Alemanha, a execução dos éditos papais precisavam do apoio dos príncipes. A multidão que veio receber Lutero na sua chegada a Worms foi maior do que a que veio saudar o imperador Carlos. Todos queriam ver o homem que desafiou o próprio Papa. So, in fact, the emperor sent him, or sent the proper letters, to get him to come before the entire council in Worms. This was a slap in the papal face, and why is that? Because it was this heretic, according to the Pope, who was supposed to come to the ecclesiastical authorities. But where was he going? He was going to the civil authorities. It was, heaven's sakes, he was going to everybody but the ecclesiastical authorities, but that's where it ultimately was decided he'd go. So he's on the way down there. He gets to the town of Worms in April 1521, and he's supposed to go in front of a smaller council in the small aula, as it's called, the aula minor,
And he goes there on the 26th. And he gets there, and on the table in front of him are what? All of his works. Well, they say. All of his works are spread out there. But on top of the pile is one work in particular. And which one is it? It's his most recent tract on the church and the Babylonian captivity of the church. That's the one that they have to really kill. And why is that? Because that's the one that shows that the Pope is not the vicar of Christ on earth. Because, long story short, Martin, I want you to recant all of these books. First he asks, are these all yours? And Martin looks through them methodically and he says, yes, but not all. What do you mean by that? I have written others. Yeah? And the next question is, will you recant? Yeah? Are these your books, but will you recant the content? Will you disavow it, basically? And he doesn't answer, does he, that day? He doesn't say anything. He says, I need time. Yeah? I need time. And why does he say that? Yeah? Because he doesn't want to be making a decision, he tells us later, without being certain that his decision is of God. Yeah? And what's the message to us? Yeah? It just takes one person. It just takes one person to stand up for this thing that we call the Bible, the thing we call truth, and nothing more. Yeah? He was it. And I'm personally convinced he got that message overnight. Because what happens next? He comes in and they ask him again, will you recant? Huh? And what does he do? He gives them a speech, yeah? A long speech about this thing called, the Bible. Veja que impensável. Depois de tudo o que foi dito, o anunciador da dieta disse a Lutero: o senhor não respondeu à pergunta que foi feita. Exige-se que dê uma resposta clara e precisa. Vai retratar-se ou não? Com muita paciência, Lutero respondeu: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a minha consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Ao voltar de Worms, Lutero foi recebido por governadores, civis, nobres, príncipes e uma multidão de pessoas que o honravam e o admiravam. Mesmo estando proibido de abrir a boca pelo próprio imperador, Lutero pregou novamente aqui, em Erfurt. Ficou proibido a qualquer pessoa dar comida, água ou roupa ou qualquer forma de apoio a Martinho Lutero. A Assembleia de Worms sancionou uma ordem para que o seu salvo-conduto fosse expirado mais cedo, com ordem de prisão imediata. Qualquer pessoa poderia prendê-lo. Qualquer um que apoiasse Lutero deveria também ser preso e as suas propriedades seriam confiscadas pela Igreja. Os seus escritos deveriam ser queimados e quem ousasse agir contra o decreto teria o mesmo destino de Martinho Lutero. At a junction in the road, some bandits, that are presumably bandits, come out of the woods on horses. They put a cape and a hood over Martin Luther and tie it around his body and make sure he can't see anything. Whip him onto a horse, get him up on a horse, and are really acting like, they're ruffians and brigands and all this stuff.
And the one friend who knows this is going to happen, didn't know when, plays along and pretends that, oh, I got to fight these guys. Of course, they knock him down. So it all looks very real for the other people who were in the entourage with Luther, that, oh, they've kidnapped him, and where is he? We don't know where they're taking him. So they scurry off into the night. It took a while for them to. They went in several different ways so that they could confuse everybody. And they got him up to this place called Wartburg. O prelado, católico, ficou satisfeito, achando que Lutero já estivesse morto. A cena foi muito real. Acontece que o príncipe Frederico enviou alguns dos seus soldados e amigos fiéis para essa missão secreta e misteriosa de proteger a vida de Lutero. Tanto o rapto como o esconderijo numa fortaleza isolada, no meio da floresta, foram tão misteriosos que nem mesmo Frederico soube do paradeiro de Lutero durante um bom tempo. Desta vez ele estava sozinho, estava em solidão, longe dos holofotes, longe dos elogios, dos louvores, da exaltação das pessoas que o amavam e o admiravam, mas não estava por escolha própria. Às vezes ele sentia-se indolente e ocioso, pois estava habituado a ensinar e a debater, mas aqui nas montanhas ele ficou a salvo do orgulho, da confiança própria, que tantas vezes derrubam os homens de Deus. A influência desse único homem que ousou pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos afetou a Igreja e o mundo todo nas gerações futuras. Sabemos que a Reforma não terminou com Martinho Lutero. A revelação sobre as Escrituras é progressiva e constantemente há novas verdades a serem ainda descobertas. E assim chegamos ao fim do último episódio da primeira temporada desta série. Até aqui passamos por Jerusalém, depois vimos na Itália o surgimento e a decadência do cristianismo no antigo Império Romano, fomos até aos Alpes italianos, à Inglaterra, à Chequia, para seguir os passos dos precursores da Reforma. Finalmente, chegamos à Alemanha, onde o protestantismo é fortalecido e consolidado. A guerra entre a verdade e o engano chegou a um momento crucial. A seguir, o que vai acontecer com Lutero e com a Reforma? Agora ficamos por aqui. Mas esta série ainda tem novos capítulos importantes desta batalha a serem desvendados. Estão preparados para a próxima jornada? Veremos em breve, na segunda temporada desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até lá! Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 9291 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito.